Bom, pessoal, boa tarde, hein? Pessoal, isso aqui é uma prévia de um trabalho que nós teremos que apresentar na faculdade sobre o Brexit, né? Sou eu, o Paulo, o Osmar e o Thiago. Iremos falar sobre o Brexit, né? Vou tomar uma aguinha aqui para. Então, isso aqui é uma prévia que eu fiz só para estudo, né? Bom, o que seria o Brexit? Brexit seria a junção de duas palavras que seria o Britannic ou Britain, né? Grã-Bretanha com exit, que é a saída, né? Então seria a saída do Reino Unido da União Europeia. Basicamente é a junção dessas duas palavras, né? Britânico ou Britain, Grã-Bretanha, exit, saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide aqui. Bom, para entender o que seria essa saída do Reino Unido da União Europeia, vamos entender o que é o Reino Unido, né? Então, o Reino Unido é formado pelos países da Inglaterra, da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Lembrando aqui que a República da Irlanda, cuja capital é Dublin, ela conseguiu a sua independência numa luta de 1916 até 1922. Então ela foi reconhecida sua independência em 6 de dezembro de 1922. Então ela não faz parte do Reino Unido, né, porque ela conseguiu a independência. Então o Reino Unido é formado pela Inglaterra, pela Escócia, pelo País de Gales e pela Irlanda do Norte. Tá? Isso é o Reino Unido. Então a união desses países, dessas ilhas aqui, britânicas, é ela que separou do Reino Unido. Então é a junção desses países aqui, entendeu? O Reino Unido é formado de Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. E a República da Irlanda não faz parte do Reino Unido, porque ela teve a sua independência em 1922, cuja capital da República da Irlanda é Dublin, né? Ok? Então nós reconhecemos aqui quem seria o Reino Unido. Fica mais fácil entender por que essa separação. Bom, então vamos saber quem é a União Europeia, né? A União Europeia. Então, a União Europeia teve a sua origem na SECA, né? Que é a Comunidade do Carvão e do Aço, que foi criada por volta de 1950, 52, após a Segunda Guerra Mundial. Então, a União Europeia é um bloco político-econômico formado por 28 países, agora que o Reino Unido saiu, né? 27, né, países, cujo seu objetivo era incentivar a cooperação econômica, o livre comércio, a circulação de pessoas, bens e serviços entre os membros da União Europeia, né? Então, tá bem entendido o que seria a União Europeia, né? Esse bloco econômico, né, cujo objetivo era incentivar a livre cooperação entre os países membros, né? Cuja sede é em Bruxelas, né? Fica em Bruxelas, na Bélgica. Que a cidade sede, né, fica em Bruxelas. Né? A União Europeia, ela tem, é como se fosse um país formado por vários países, né? Ela tem o seu parlamento europeu, tem o seu congresso europeu. O parlamento europeu ele tem um poder de legislativo, né? O Conselho Europeu é ímpetos e ações, toma parte de ações e ímpetos, né? O Conselho da União Europeia tem a alta Câmara, a Câmara Alta, né?
E a Comissão Europeia cuida de poder executivo, tem o Tribunal de Justiça, poder judiciário, né? Tem o Tribunal de Contas Europeu, que conta da auditoria contábil, e o Banco Central Europeu, que cuida das políticas monetárias, né? Claro que a gente se aprofundar em cada aspecto desse, dá mais de 20 slides cada um, né? O intuito é mostrar basicamente, bem basicamente, o que é a União Europeia. Tá ok? Bom, o que é a zona do euro? A zona do euro é formada pelos países que adotam o euro como moeda oficial. O euro começou a circular em 1º de janeiro de 2002. Cabe lembrar que o Reino Unido ele não adotou o euro como moeda oficial, porque eles têm a libra esterlina, né? Não, você já vê que a Inglaterra, ela já não, o Reino Unido já não tinha muito, ela tem que eles têm um país que tem uma soberania, uma história cultural, uma soberania já de tempos. Eles não queriam se subjugar pelas leis da União Europeia, né? Então sempre tinha uma rixazinha, sempre que tinha uma lei eles não queriam aceitar, tinha uma outra lei eles tinham muita resistência para receber as leis da União Europeia, né? Então eles não adotaram o euro, eles ficaram com a libra esterlina, né? Bom, o Acordo de Schengen, Schengen, né? Acordo de Schengen, até a pronúncia de ser Schengen, isso mesmo. Acordo de Schengen é um acordo de livre circulação de pessoas entre os membros do bloco da União Europeia. Então você tem aí a Schengen Area Country List, a lista dos países que pode circular as pessoas, né? Talvez liberação de passaportes, não tem aquela obrigação de estar aquela dinâmica de passaporte, né? Dificuldade de passaporte, a burocracia de uma pessoa de um país e para um outro país. Eles fizeram esse acordo de livre circulação de pessoas, né? Tem a ver com esse acordo de Schengen aqui. Então, Austrália, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Lituânia, Malta, Holanda, Polônia, Portugal, Espanha. Então tem vários países que, entre eles facilitavam a passagem das pessoas de uma fronteira para outra, né? Tem a ver com seus vistos e passaportes. O Frontex seria a Agência Europeia de Gestão de Coordenação Operacional nas fronteiras externas, né? Que tem como objetivo barrar a entrada de imigrantes ilegais, por mesmo fazer o reenvio desses imigrantes ilegais. E a sede está localizada na Varsóvia, na Polônia, né? Então esse Frontex tinha a função de fazer um controle das fronteiras, né, entre os países membros, né? Devido ao grande aumento de imigrantes e refugiados, né, a União Europeia já malandramente já fez uma associação que vai cuidar disso, né, de estar barrando os imigrantes e para estar cuidando é um filtro, o Frontex trabalha junto com o espaço de Schengen, né? Ele controla, vê quem está entrando, quem está saindo, para evitar problemas até com terrorismo, né? Tem um certo controle entre os países, né? Quem está entrando e saindo entre os membros do país, né? Do bloco da União Europeia. Bom, principais motivos do Brexit. Bom, podemos citar como os principais motivos. Temos a estagnação da economia europeia, né? Você viu que o mundo está passando por altos e baixos no campo da economia, né?
E a Europa não seria livrada disso também, né? Como todo o país está passando por dificuldade, então a Europa teve uma estagnação da sua economia. Teve a pressão por um referendo popular em 1975, se eu não me falho. 1975, deixa eu ver aqui se foi 75. A União Europeia já tinha feito. 1975 teve um referendo em que 67% votaram pela permanência do Reino Unido na União Europeia. Então ele já tinha essa vontade de sempre se afastar da União Europeia, né? Ele já tinha essa certa receio de estar fazendo parte da União Europeia e de estar lá e de sair, né? Porque eles falam que o Reino Unido eles contribuem muito mais com a União Europeia do que com o seu próprio país, com o próprio Reino Unido. Então os gastos são maiores com o Reino Unido do que com o próprio países que formam o Reino Unido, né? Então eles alegam que gastam mais com a União Europeia do que com o próprio Reino Unido, né? Então foi em 1975 que teve um referendo também e o referendo ganhou com 67% votaram pela permanência, né? Então temos aqui a pressão pelo referendo popular, o crescimento de partidos ultranacionalistas, tem o UKIP, né? Crise dos refugiados, dos imigrantes ilegais, né? Tá tendo essa imigração para a Europa, né? E os países que fazem parte do bloco têm um contrato entre eles que eles têm que aceitar uma certa quantidade de imigrantes. Então que vai gerar mais custo. Já no Reino Unido já não está vendo isso com bons olhos. Quer separar, quer mais custo. Ela já gasta muito com a União Europeia. Então lidando com mais problemas sociais, vai ter mais. Eles alegam que vai ter mais gastos, né? Mais custo. Perdas de conquista trabalhista, porque os membros que fazem parte da União Europeia, elas são subjugadas pelas leis que a União Europeia joga para cima dos seus países, dos seus membros. Então o que eles falar lá de direito trabalhista, todos os países vão ter que aceitar. Agora o Reino Unido acha que isso é uma perda de soberania, né? Acha que eles não podem estar interferindo muito. Então um dos motivos para o Brexit, para ter essa votação da saída do Reino Unido da União Europeia, é que os britânicos alegam que a União Europeia mexe muito em muitas leis e acaba afetando seus direitos trabalhistas. Isso foi o argumento dos partidos, né? Bom, a soberania dos controles de fronteiras, né? Eles falam que a fronteira do país vai ficar a cargo da União Europeia. Eles querem ter a sua própria autonomia de controle de fronteiras. Para quê? Para evitar quem vai entrar e quem vai sair do país, né? Eles querem ter essa autonomia, né? O maior controle da economia interna. Teve muita divergência entre lideranças políticas. Então o Reino Unido perde a soberania perante a União Europeia. E eles alegam também que o Reino Unido gasta mais com a União Europeia, né, do que com o próprio Reino Unido. E eles não querem ser submetidos às regras do bloco, né? Entendeu? Na verdade, eles estão lá, mas estão com um pé na União Europeia e um pé fora, né? Então eles têm essa ideia de estar dentro e não estar ao mesmo tempo, né? É o olho no gato, um olho no peixe, outro no gato. Eles nunca entraram diretamente na União Europeia, né? Os britânicos, eles, né, do Reino Unido, eles nunca sempre estavam muito desconfiados, né? Bom, argumentos a favor e contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, para aqueles que são a favor a saída, eles alegam que vai ter muitos problemas com imigração e gasto com imigrantes,
vindo, por exemplo, da Síria, da África, do Afeganistão, da Palestina, Marrocos, né? Eles alegam que vão ter muito gasto com problemas com imigração. Esse é o argumento de quem é a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Eles pregam também que o Reino Unido perdeu a autonomia do controle das suas fronteiras. Perda de conquistas trabalhistas, porque são regidas pelas leis da União Europeia. Então, o que os caras decidirem lá, ó, não vai ter aumento. Os países que fazem parte do bloco da União Europeia, esse ano não tem aumento. Não vai aumentar nada de salário. O salário vai ser tanto. Não vai aumentar nada. Ou vai ser cobrado o imposto do salário dos países que fazem membro. Então, você fica à mercê do que Bruxelas vai decidir para você. Entendeu? Do que a Bélgica, a central lá da União Europeia, vai decidir para vocês. Então, os britânicos acham isso um absurdo. Que eles ficam regidos sob as leis da União Europeia, né? Basicamente isso. Para os que são a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, eles alegam que se sair, vai ter um rombo no orçamento do Reino Unido. Um rombo econômico. Uma queda na receita. Com certeza vai impactar num colapso econômico. E a incerteza na vida cotidiana dos britânicos. Então, uns argumentos a favor e argumentos contra, né? O resultado do referendo do dia 23/6 de 2016, né, 23 de junho de 2016, 51,9%, né, 52%, eles querem que o Reino Unido saia da União Europeia, que abandone a União Europeia. E 48,1% votaram pela permanência do Reino Unido na União Europeia. Você viu que foi uma coisa meio bem equilibrada, né? Bem equilibrada, mas a maioria ganhou em falar que o Reino Unido tem que sair da União Europeia. Esse foi o resultado do referendo do dia 23 de junho de 2016. Então, a vitória para que o Reino Unido abandone a União Europeia. Bom, quais são as consequências? Não temos como medir as consequências a médio e a longo prazo. Isso aí só o tempo vai dizer e a história vai escrever. Então, as consequências após o anúncio da saída do Reino Unido da União Europeia, imediatamente teve a queda de 8% da Bolsa de Valores de Londres. Entendeu? Teve também a desvalorização da libra esterlina, o menor valor em 31 anos comparado com o dólar. Tá? E o menor valor em 30 anos comparado ao dólar. Queda das exportações. Teve a renúncia do primeiro-ministro lá, o David Cameron. Aguçou uma crise entre os partidos, né? Os partidos mais nacionalistas, pró, os partidos contra a saída. Teve um aumento de ataques de xenofobia, né? Que eles aumentaram muito. Tem muita discriminação contra imigrantes, né? De outros países, da África, da Palestina, da Síria. Então eles teve esse aumento, né, de discriminação perante os imigrantes, né, que seria a xenofobia, né. E isso fermentou um referendo a favor da independência da Escócia, porque a Escócia ela tem um passado de intriga e briga com o resto ali do Reino Unido, né. Basta vocês assistir aquele filme lá do Coração Valente, lá do Mel Gibson, do Coração Valente, né, que conta essa história, entendeu? Para a Inglaterra ali, para a Grã-Bretanha, a Escócia sempre foi tratada, os escoceses sempre foram tratados como cidadãos ingleses de segunda categoria, tá? Dá uma pesquisada nesse filme aí, Coração Valente, ele conta bem essa história aí, do William Wallace lá.
que no final grita liberdade, freedom. Então eles queriam se separar, querem até hoje se separar do resto do Reino Unido. Que eles não, embora eles sejam do mesmo país ali, da mesma ilha, mas escoceses não gosta muito do resto dos britânicos lá, entendeu? Porque pelo um passado histórico, eles foram sempre tratados como cidadãos de segunda categoria, tá? Aconselho ali a assistir o filme Coração Valente, que conta bem essa história aí. Então, de imediato, a consequência para o Reino Unido foi a queda da libra esterlina no valor, né? Teve também uma baixa de juros, teve desvalorizou o mercado imobiliário lá no Reino Unido. Para o Reino Unido, para a União Europeia, o que vai impactar essa saída essa consequência do Brexit? A perda da contribuição monetária do Reino Unido, eles vão perder um dinheirinho, né? Porque o Reino Unido era o maior contribuidor para a União, financeiramente para a União Europeia. O medo de que o Brexit incentive outros países a deixarem a União Europeia. E o que vai acontecer entre a União Europeia e o Reino Unido é que vai ter que renegociar todos os tratados comerciais entre ambos. Então vai criar um desgaste, né? Político, diplomático, econômico entre eles. Aí. Tá, pessoal? Isso aqui foi só um escopo para estudo, entendeu? Porque isso aqui vai cair no ENAD, na prova do ENAD desse ano, é atualidades, né? Então vai ser cobrado na prova do ENAD. E nós estamos fazendo esse trabalhinho a fim de estudar para poder fazer o ENAD, né, que cai naquela categoria de atualidades, tá ok? Um abraço, tudo de bom. E vamos que vamos aí. Vamos apresentar o trabalho, eu, Paulo, Osmar Fofão e Thiago. Um abraço, vamos que vamos.